Bom dia, todos, todas e todes. Havendo um número legal, declaro abertos os trabalhos desta Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Quero saudar o deputado João Coser, o público aqui presente neste dia de hoje, a todos os servidores desta casa e também para as pessoas que assistem essa transmissão pela TV Assembleia e pelas nossas plataformas digitais no YouTube e no Facebook. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior, conforme já deliberado por este colegiado, na forma do artigo 97, parágrafos 4º e 5º do Regimento Interno, solicito ao servidor Bernardo Teteco que proceda, por favor, à leitura do expediente. Ofício número 74 do deputado estadual Dimas Meca Sampaio, da Assembleia Legislativa de São Paulo, solicitando a este colegiado a soma de esforços com a bancada federal capixaba em relação ao projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional e tratam da anistia aos acusados e condenados nos atos do 8 de janeiro. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências. Correspondência eletrônica da servidora pública Marcela Mulan Brunal Freitas, apresentando a este colegiado proposta de alteração da Lei Complementar 1019/22 e do projeto de Lei 007/2024. Ciente a Secretaria para Providências. Ofício 6/24 do diretor da Consultoria Legislativa desta Casa de Leis, José Roberto Silva Hernandes, atendendo a demanda do Ministério Público Federal, encaminha levantamento de leis e resoluções aprovadas que tramitam por esta Casa de Leis, que versem sobre o tema da população LGBTQIAPN+. Ciente a Secretaria para Providências. Carta das Mulheres Quilombolas do território do Sapé do Norte, apresentando desafios vivenciados por diversas comunidades daquela região e reivindicações às autoridades públicas. Ciente a Secretaria para Providências, quero só aproveitar para informar que nós recebemos a carta, eu tive a oportunidade de participar do encontro das mulheres, lideranças quilombolas. A carta tem um conjunto de pleitos e a gente vai, enquanto comissão, com a nossa supervisão e as nossas assessorias, pensar na construção de estratégias para que a gente possa fazer avançar os pleitos, as reivindicações que são apresentadas nessa carta. Tá? Então, acho importante fazer esse registro do ponto de vista público. Ofício número 266/24 das Coordenações de Direitos da Pessoa com Deficiência e Pessoa Idosa e da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, convidando para o segundo encontro com familiares de pessoas com transtorno do espectro autista com a Defensoria Pública. Ciente para Providências. Convite da Unidade Negra Capixaba para a participação da plenária estadual de lideranças negras e antirracistas do Espírito Santo, a realizar-se no dia 27 de abril de 24, às 9 horas, no IFES de Vitória. Ciente a Secretaria para Providências. Ofício número 61 do Conselho Regional do Serviço Social, convidando para reunião, para discussão da utilização de nome social por servidores públicos estaduais, a realizar-se no dia 2 de abril, às 14 horas, na sede daquele conselho. Ciente a Secretaria para Providências. Ofício número 127 do Conselho Regional de Psicologia, convidando para participar do Comitê Estadual Orfandade e Direitos no Espírito Santo, indicando representante titular e suplente e participação em reunião online a realizar-se no dia 15 de abril, de 24 às 14 horas. Ciente a Secretaria para Providências. Ofício 14/24 do deputado Lucas Polese, membro titular deste colegiado, justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 12/3. Ciente a Secretaria para Providências. Ofício número 53/24 do deputado Capitão Assunção, membro titular deste colegiado, justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 12/3. Ciente a Secretaria para Providências. Proposições recebidas. Projeto de Lei 224/23, autor deputado Bruno Rezende. Ementa dispõe sobre a garantia da carteira de identificação do paciente hemofílico, na qual constarão detalhes da sua patologia e recomendações
para o tratamento de urgência e emergência e da outras providências. Vou indicar o deputado João Coser como relator. Projeto de Lei 574-23, autora deputada Raquel Lessa, ementa, reserva aos comprovadamente hipossuficientes 10% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista do Estado do Espírito Santo. Vou indicar a deputada Irine Lopes. Projeto de Lei 1007-2023, autor deputado Coronel Wellington, ementa, dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, transtornos psicológicos ou sensoriais de ingressar e permanecer em ambientes públicos e privados, acompanhado pelo seu animal de assistência emocional no âmbito do Estado do Espírito Santo. Avoco a matéria para relatar. Projeto 817-2023, autor deputado Deninho Silva, ementa, dispõe sobre protocolo individualizado de avaliação para os alunos com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo-se transtorno do espectro autista, nas instituições de ensino de todo o Estado do Espírito Santo. Avoco para relatar. Proposições distribuídas. Projeto de Lei 187/2023, autora deputada Janete Sá, ementa, estabelece diretrizes para a instituição do programa Órfãos do Feminicídio, atenção e proteção no âmbito do Estado. Relatora deputada Irine Lopes. Prazo da relatora, 27 de fevereiro. Projeto de Lei 234/2023, autora deputada Camila Valadão, cria... Não, esse projeto foi relatado. Desculpa, deputada. Projeto de Lei 508/2023, autor deputado Lucas Polese. Ementa projeto de lei que estabelece para fins estatísticos a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde das redes públicas e privadas do Estado do Espírito Santo informarem as autoridades competentes sobre casos médicos em que, pelas circunstâncias, fique caracterizado o aborto ou a interrupção da gravidez. Relatora deputada Irine Lopes, prazo 27 de fevereiro. Projeto de Lei 165/2023, autor deputado Bruno Rezende, institui a política estadual de qualificação técnica e profissional e dispõe sobre a preferência de vagas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no Estado. Relator deputado João Coser, prazo do relator 9 de abril. Projeto de Lei 838/2023, autor deputado Thiago Hoffmann, ementa projeto de lei de autoria do deputado Thiago Hoffmann, que dispõe sobre a dispensa reiterada da comprovação da deficiência permanente junto a organizadoras de concurso público e processo seletivo. Relatora deputada Camila Valadão, prazo da relatora 9 de abril. Proposições sobrestadas não houve no período, proposições baixadas de pauta não houve no período. Deputada, eu passaria a palavra agora para você Obrigada. Assumir o expediente da parte da ordem do dia. Mas aí, como não tem quórum suficiente para entrarmos na ordem do dia, pelo menos por enquanto, vamos suprimir esse momento e passo a palavra para a deputada para ir já direto para a fase das comunicações. Obrigada. Bom, lido aí o nosso expediente, dando informações públicas de todas as comunicações recebidas, de todos os projetos que tramitam nessa comissão, e a gente vem sempre cumprindo todos os prazos, fazendo todos esses debates, qualificando as proposições, explicitando divergências, concordando, aprovando ou não, rejeitando, enfim, do ponto de vista do mérito. Esse é o papel aqui da nossa comissão. Como no dia de hoje a gente não tem quórum para a votação dos projetos previstos na ordem do dia, vou deixar todos os projetos para a
próxima reunião ordinária, portanto. Antes da gente passar para a fase das comunicações, que no dia de hoje, inclusive, nós temos convidados e convidadas, eu quero passar a palavra e já pedir desculpas ao meu colega deputado João Cosa, que eu comecei os trabalhos e sequer concedi a palavra ao deputado. Então, já pedindo desculpas, deputado, pela minha rapidez aqui, então já passo a palavra para o senhor. Minha presidenta, deputada Camila Valadão, colegas que nos acompanham, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu vou falar um pouquinho, nós estamos numa comissão de direitos humanos. E esse final de semana foi o final de semana da Festa da Penha. Eu sou católico praticante a vida inteira e eu fui em 5 eventos. Eu vou fazer um pouco de propaganda dos eventos, mas mais do conteúdo e a importância dos eventos. O primeiro foi a Corrida da Penha, 7,5 km. A nossa jornalista, Luciana, correu comigo, ela cansou, eu que cheguei tranquilo, tá? Mas foi muito bom, uma presença significativa. A segunda foi a Romaria das Pessoas com Deficiência. Quem não sabe o que é se emocionar, o que é amor, é ir naquela Romaria. Não é impossível você estar presente lá e o carinho, o amor daqueles pais pelos filhos, dos filhos pelos pais de família. Quando a gente encontra uma pessoa com deficiência, a gente começa, dependendo da situação, a gente até choca. Mas lá são centenas e centenas de pessoas no mesmo tempo. Então, deputado, é assim, é emocionante. Emocionante, a palavra certa é essa. Estou mais falando pelo carinho, pelo amor de quem cuida e, naturalmente, pelo esforço de colocá-los aí. Depois nós fizemos a Romaria das Famílias, foi uma Romaria grande, fala em mais de 1 milhão de pessoas, longa, quase 25 mil passos, fizemos tranquilamente. Acordei no domingo, nem parecia que tinha caminhado, estava animado, né? Depois, na segunda-feira, eu fui em 2 solenidades. A primeira foi a Missa das Pastorais, é uma missa bonita, porque ela trata dos temas mais afeitos à vida da nossa população, particularmente que vive nas periferias, as comunidades de base, uma reflexão sobre a vida. E o padre Vitor fez uma reflexão caríssima. Primeiro, ele fala abertamente que o capitalismo selvagem não resolve os problemas da nossa sociedade, porque poucos acumulam muito. Nós estamos aí vendo na televisão essa semana um debate, um bilionário querendo enfrentar o mundo inteiro, e são o que eles chamam de super ricos. Agora não é mais rico, né? Agora tem os super ricos. Aqueles têm muitos bilhões em detrimento de muita fome, muita carência, muita necessidade. E o padre Vitor fala com muita propriedade, e ele já faz um alerta para aqueles pobres que não conseguem olhar para o outro pobre como irmão. Você tem, né? Pobre com cabeça de rico. O camarada está morando lá no apartamento de 40 metros, 60 metros, ou até morando numa casa alugada, mas tem um comportamento pouco generoso com o próximo. Então, ele não falava igual eu estou falando, ele falava com muita propriedade. Um padre que estudou o tema, então, muito bacana. E, à tarde, teve a missa solene de Dom Dario, que fez outra fala muito importante, mais na perspectiva dos desafios do Espírito Santo, a inclusão, a perspectiva e cobra do Estado, do nosso Estado no sentido mais amplo, federal, estadual, municipal, uma política mais voltada para as pessoas mais necessitadas. Nós somos um Estado rico, então no Espírito Santo não deveria ter miserável, deveria ter menos pobres e uma classe média mais arrojada. Então o Estado, no seu conjunto, como é que nós vamos ter condições de fazer isso. Ser o Espírito Santo um exemplo. Achei muito bacana, não foram reflexões agressivas contra ninguém, mas eles falam sim dessa coisa do benefício da elite. Aí eles citam aquele cidadão do poste que, sem nenhuma preocupação humana, assassina porque ele mata um entregador de iFood. Um Uber, no caso. E depois ele cita o jogador. Então, estupro é um crime, mas quando é uma pessoa muito rica, eles até fazem brincadeira com isso. Então, ele só fez uma citação de 2 ou 3 casos, assim, mas é muito grave, porque os do andar de cima não têm crime, não tem pena. E os de baixo têm milhares de pessoas nas cadeias por crimes muito menores, por penalidades muito melhores. Não é para passar a mão na cabeça, não, mas é para comparar como é que funciona a legislação brasileira, para um rico e para um pobre. Foi um dia de reflexão, realmente de reflexão do ponto de vista da Bíblia, do Evangelho, mas muito do ponto de vista da vida. Então, acho que tem tudo a ver com a nossa vida aqui na comissão. Algumas pessoas não compreendem por que essa comissão discute tanto problema.
Só chega encrenca aqui, só chega problema. E a Camila está aí segurando o peito, o Quirine mata e eu ajudo só. Então, assim, muito importante o seu trabalho, muito importante o trabalho da comissão, que ele se associe ao esforço das nossas igrejas, na sua grande maioria, de fazer com que o mundo se transforme em um mundo melhor, mais humano, mais fraterno, mais solidário, com mais caridade. Então, assim, voltei aliviado, cansado, porque era muita romaria, muita festa, muita coisa longa, mas feliz porque nós estamos refletindo sobre a vida. Estamos refletindo sobre a vida da nossa igreja e sei que outras igrejas também fazem isso. Então, fica aqui o meu registro. Foi muito importante. Lá tinha tudo a ver com direitos humanos. Aquelas celebrações, tudo a ver com direitos humanos. Tudo. E quero, deputado João Coser, agradecer o seu registro e também fazer a mesma coisa, dada a importância e relevância do tema, que, aliás, ontem teve uma repercussão nas redes sociais, né, a respeito da fala do padre Vitor, quem eu parabenizo pelo posicionamento sério, pela capacidade de mobilização da igreja, a igreja, sim, que defende os pobres, que tem posição e que considera incompatível o discurso bandido bom é bandido morto. Cristão que reproduz esse discurso não cabe real dentro daquilo que são, né, os preceitos religiosos, e o padre Vitor foi firme nessa afirmativa. Para além de ser firme nessa afirmativa, que quem se afirma cristão precisa pensar no perdão, precisa pensar na solidariedade, a fala do padre Vitor também traz para nós uma missão importante, que é o compromisso com os pobres. Ele fala de uma justiça, que é uma justiça que só vale para os ricos, e aí, quando a gente fala de bandido bom, bandido morto, ninguém diz que esses bandidos são os ricos, né? Só dizem isso dos pobres, dos pretos, dos periféricos. Então, o padre Vitor também é muito firme nesse sentido, ao reivindicar a igreja com essa vocação, com essa missão para os pobres. Seguramente é uma homilia que incomoda em tempos onde nós temos falsos profetas que se utilizam da fé para enriquecer, que se utilizam dos templos religiosos para poder ganhar dinheiro, ou ainda daqueles que se utilizam do discurso religioso para angariar votos sem compromisso ético, sem compromisso com a vida e sem o compromisso com os direitos humanos. Então, acho importantíssimo fazer esse registro, porque falar de Nossa Senhora da Penha, falar da nossa padroeira, né, falar da padroeira desse Estado, é falar sobre tudo isso. E, aliás, o que nós vimos no dia de ontem no convento é uma Nossa Senhora plural, é a Nossa Senhora que dá vida à Romaria dos Conguistas, é a Nossa Senhora que dá vida à Romaria dos deficientes, das mulheres, das famílias, é uma Nossa Senhora que acolhe todo esse Estado na sua pluralidade e dizendo que todos e todas são bem-vindos dentro da igreja. Então, acho, deputado João, que foi muito feliz a Festa da Penha. Inclusive, eu fiz um registro aqui na Assembleia. Pela primeira vez na história, Nossa Senhora da Penha foi levada ao sistema prisional, contrariando aqueles que dizem que bandido bom é bandido morto. E esse também foi um recado importante da nossa Igreja Católica aqui no Estado do Espírito Santo, que leva o perdão, que leva a Nossa Senhora, que leva uma mensagem de esperança e de fé. E para nós que defendemos os direitos humanos, a certeza que o que a gente viu na Festa da Penha é o direcionamento do que nós acreditamos dentro de uma transformação, né, de uma sociedade que respeita e que valoriza os direitos humanos. Obrigada, deputado João, por esse registro. Bom, agora nós vamos passar para a fase das comunicações. A ideia, nesse dia de hoje, é a gente debater sobre a proteção de direitos humanos no contexto de grandes empreendimentos. Nós convidamos a ONG FASE e a campanha Nenhum Poço a Mais. É importante ressaltar que nós, enquanto comissão, fomos convidados para poder acompanhar uma discussão que aconteceu na Universidade Federal do Espírito Santo, com a apresentação de um documentário maior, não é? E aí a gente estendeu o convite para que esse debate fosse trazido
debatido aqui também no âmbito da comissão, porque falar dos grandes empreendimentos traz para nós a necessidade de um olhar bastante atento, especialmente para as populações mais vulneráveis. Aliás, a gente tem um anúncio de vários grandes empreendimentos no estado do Espírito Santo. Nós temos preocupações especiais e faço questão de registrar, por exemplo, nesse momento, com a discussão que está colocada no norte do estado, que é a possibilidade de exploração do sal-gema, né? E esse debate está colocado porque versa diretamente sobre comunidades tradicionais. E aqui no dia de hoje a gente traz para trazer também, para apresentar um pouco o acúmulo da campanha em torno da discussão dos poços de petróleo e a construção do Porto Central. Então, quero fazer o registro da presença da Daniela, da Fase, do Luiz, da Fase, da Carla Regina, que é do Instituto Ubuntu, e FEPNIS, isso, da Flávia Bernardes, que é da campanha Nenhum Poço a Mais, e também da Fase. É isso. Manuel. Ah, Manuel, estava aqui, é verdade, seu Manuel. Desculpa, seu Manuel, é verdade. Acabei. Seu Manuel também está aqui, bem-vindos, bem-vindas. Podemos franquear a palavra para vocês. Quiserem falar daqui de cima ou preferem daí mesmo? Se organizam aí? Certo? Então, tá bom. Quem começa? Dani, só ligar o microfone, Dani. Alô? Pronto. Bem, queria, antes de mais nada, agradecer muito o convite da Camila, saudar o deputado João Coser também, essa oportunidade de trazermos aqui a campanha Nenhum Poço a Mais, com esse debate necessário, né, e bastante preocupante. Bem, a princípio, a gente pensou de exibir primeiramente um filme. Essa oportunidade, a gente fez uma compilação um pouco do filme. Na verdade, temos 2 filmes recém-lançados na oportunidade na UFES, e a gente fez a opção aqui de fazer esse recorte dos grandes empreendimentos. Poderíamos falar por vários outros, mas fizemos a opção de trazer a questão do Porto Central, propriamente, e por isso fizemos, então, esse compilado de 10 minutos de um filme que acho que ilustraria bem, traria outras referências também. Então, se possível, a gente começaria por isso e depois abriríamos para falas. Lógico, quero só ver o pessoal se está ok aqui. Obrigada, viu, Daniela, Flávia, por tentar compilar esse, que eu sei que é um trabalho que não é fácil resumir, né? Mas, em virtude do tempo, a gente não conseguiria passar todo ele, mas conseguimos aí passar partes, o que já é importante. Nas margens do rio Itabapoana desenrola-se um cenário de beleza natural e conflito iminente. Aqui, nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, encontram-se os municípios de São Francisco do Itabapoana e Presidente Kennedy, onde um grave embate socioambiental se desenha diante de nós, o ambicioso projeto de construção do Porto Central.
Esse gigantesco porto, destinado ao manuseio e transporte de petróleo e gás, planeja erguer-se sobre vastas extensões de restinga nativa, repleta de vida e diversidade, ameaçando não apenas a paisagem, mas também um santuário que há mais de 300 anos atrai milhares de fiéis em romaria. Já há muito tempo, há talvez mais de um ano, que a igreja não é procurada para conversar. Nós estamos vendo, estamos ouvindo dizer que vai iniciar o projeto, que já está iniciando, e nós nos sentimos fora disso, porque não temos sido procurados ultimamente, nem para dar o nosso parecer, nem para combinar conosco aquilo que vai ser feito. E nós já dissemos o nosso não, que nós não estamos a favor daquilo, porque isso vai causar um impacto muito forte para toda a região. E aqui nós não estamos preocupados só com o santuário, nós estamos preocupados com o ecossistema e também com todas as consequências desse porto, desse empreendimento, para a comunidade local. Além dos impactos no Santuário de Nossa Senhora das Neves, o projeto do Porto Central coloca em risco a fonte de sustento de comunidades inteiras, onde a pesca artesanal desempenha um papel fundamental, sendo não apenas fonte de renda, mas também de segurança alimentar para inúmeras famílias. Esse impacto vai ser generalizado na cadeia produtiva. Então ele vai impactar desde o pescador até o motorista, até quem leva o seu peixe, até quem fabrica o gelo, 10 mil pessoas, pescadores, que envolve toda a cadeia produtiva nesse contexto da chegada do Porto Central. E quando fiz a pergunta, quanto está estimado para o impacto no setor pesqueiro, desde Gagaúna, cadeia produtiva até Marataízes, não tem nenhum real, não tem nenhum valor estimado pelo Porto Central, nem pelo órgão licenciador para compensar, mendigar esse impacto que vai acontecer da chegada do porto. E atrás da igreja tem um grande rio ainda, que é o Rio do Arroz, a qual ali vai mudar até a avenida, né? Para passar por trás da igreja, e o alagado vai ser impactado, e esses pescadores que navegam nesse Itabapoana, nessa área desse empreendimento, nem sequer foi citado na viabilidade de impacto do Porto Central no estudo do DILIC do IBAMA Brasília. Então eu digo para vocês, não se iludam, eles não cumprem sequer uma promessa, eles não vão dar nada em troca, eles vão tirar. Na realidade, é muito prejuízo que a comunidade, que o território vai ter. Isso aí é só uma ilusão, pessoal. É uma ilusão, eu falo isso de carteirinha e de experiência própria. Eu vivo num lugar onde a ilusão chegou, muitas pessoas acharam que o empreendimento, o progresso estava chegando, e hoje nós só temos destruição, nós só temos doença. E a demanda por água em Porto é enorme, né? Então estamos aqui na beira do Itabapoana, né? Estamos vendo aqui várias imagens desse lugar que é de uma riqueza gigante, né? Então onde toda esse acesso a essa água vai ser colocado em risco, né? A prioridade, né, que vai ser posta para a água é para atender o porto e não a população, e não os pescadores artesanais que dependem dessa recurso, dos rios e córregos da região para poderem tirar o seu sustento, para poder tirar o seu alimento, para garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Então, bem, tudo isso, né, e mais um pouco está em risco, né, com a chegada desse porto, com a promessa, né, de instalação do porto. A gente sabe da má fé, né, que o Carlos colocou do IBAMA, essa má fé está aí. O que a gente tem que fazer é jogar esse pessoal na parede, provocá-los. Eles são humanos também com má fé, mas o ser humano sempre tem uma linha de valores, entendeu? Nosso desafio talvez seja
mexer com esse brilho das pessoas que estão lá. Temos que superar a civilização do petróleo. Os poços são ecocidas, matam a fauna marinha, impedem o trabalho dos irmãos pescadores, dos ribeirinhos, e vão poluindo a nossa irmã água. Então, é inviável a vida com os poços de petróleo. Viva esta campanha, nem um poço a mais. Peço a Deus que o futuro não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte contra toda a inocência dessa gente. É um monstro grande, pisa forte contra toda a inocência dessa gente. Dani, o documentário está disponível completo? Por favor, se puder explicar para a gente onde as pessoas que quiserem encontrar o documentário na íntegra podem acessar. Isso, essa semana, na verdade, ele estará disponível, né? Tanto esse, né, Antes que o Porto Venha, realizado pela ONG Redi, e também um outro que a campanha lançou, que é o Mais Vida, Menos Petróleo, né? Ambos estarão disponíveis nos canais de YouTube da campanha e também da Redi e da Fase. Ótimo. Só passar para o deputado João Cosi e a gente já abre, tá bom? Não, Dani, só cumprimentá-las. Eu não tenho como ficar, você me perdoa, mas assim, o que eu queria te pedir na próxima apresentação, porque a área é muito grande e eles vão entrar para dentro da área seca. O vídeo precisaria apresentar isso, quanto é de área seca que eles vão tomar conta. Não sei se eu vacilei, mas eu não vi isso desta forma, que um cidadão comum leigo conseguisse compreender. Tipo assim, eu estou aqui tem um marzão, aqui tem a terra, esse pedaço aqui vai virar mar, é um pedaço grande, o que vai levar junto? Eu conheço o projeto, então estou falando para quem já viu, mas para quem não viu, não consegue dar a dimensão do que ele vai ter de ocupação de espaço. Aí, ambiental, vou fazer discurso aqui. É importante vocês só agregarem isso nesse resumo de apresentação. Do projeto, né, deputado? Porque o que acontece? Ele é muito agressivo do ponto de vista de ocupação, né? Então, não vou fazer aqui questão de econômica, questão social, nem ambiental, porque vocês vão fazer esse papel. Mas ele, você apresenta o que é, você choca. Dele. Ele choca. Só a apresentação da ocupação da área é que ele choca. Ele é um negócio, assim... Não vou discutir nada de novo, nada do impacto econômico aqui, mas ele choca na apresentação. Então, se você conseguir fazer isso, vocês vão ter, assim... Mas está bem a apresentação, a parte social está aí, a igreja está aí, os movimentos sociais estão aí, os pescadores estão aí. Eu acho que a população está se colocando com uma posição clara. Talvez um pouquinho mais de clareza no impacto, no que ele vai ocupar. Minha sugestão. Obrigada, deputado João Cosi, pela consideração. Eu também vi o projeto e acho que pode ser uma estratégia que mostra a natureza. Quando você bota aquela planta sobre aquilo ali, né, aquela planta de construção, de fato, o impacto é grande. Bom, passo para vocês. Dani. Não, agradeço as sugestões, né? Na verdade, como a gente falou, a gente teve que fazer um recorte, né? E talvez isso tenha ficado de fora, mas nos demais registros essas informações
também explícitas, né, e são pontos bem necessários. Bem, eu queria só pedir, antes que o deputado João Coser se ausentasse, né, nós fizemos aqui, impresso uma carta a essa Comissão de Direitos Humanos, né, mostrando, né, o conjunto de impactos e conflitos que outros portos, né, não só no Espírito Santo, mas no país, têm causado, e, em base disso, né, nós compomos a nossa crítica, né, à chegada do Porto Central, e trazemos aqui, então, algumas demandas, né, se possível, para essa Comissão de Direitos Humanos. Nós temos aqui impresso, a gente, bem, vai deixar Por favor, Dani. Isso, será que... Nossa supervisora acolhe para a gente poder... Passar para ele, para o João ali. Pronto, a gente entrega ali, tá? É para o João, Camila, por favor. Esse para o João, para a Camila, temos outra... Você quer receber formalmente? Por Vamos, que a gente favor. faz um registro, a gente aproveita que o deputado está aqui. Ótimo. Como que a gente faz isso? Como que funciona? Podem vir aqui, a gente faz o recebimento formal aqui, oficial. Bom, entregue o documento do ponto de vista formal, digamos assim, para essa comissão. A gente acolhe Daniela e demais integrantes da campanha. A gente vai analisar todos os pleitos aqui com bastante atenção e pensar de que maneira a comissão consegue não só acompanhar esse processo, mas também dar aí os devidos desdobramentos dentro daquilo que nos compete enquanto legislativo estadual. Tá? Então, digo que está recebido aqui, a gente vai analisar e abro aí para vocês, para as considerações. Bem, eu só queria registrar, né, que além de nós da fase, né, Flávia, Beto e eu, estamos aqui também os demais companheiros da campanha, né, Zena, nossa colega da CPP, da Comissão Pastoral da Pesca, Carla, do Instituto FEPNES do Sul do Estado, e Nego da Pesca, que é da Federação Estadual dos Pescadores Artesanais e também do Movimento da Pesca Nacional. Então, eu sugiro, na verdade, primeiro escutarmos, né, os demais companheiros e depois eu possa fazer uma consideração final. Com certeza. Nego, pode ser você? Vamos lá, então. Bom dia ainda, né, a todos e todas. Cumprimentar a deputada Camila Valadão, agradecer. Para a senhora puxar, é importantíssimo aqui essa Casa de Lei, a gente poder colocar os nossos anseios dos grandes empreendimentos que estão chegando aqui para o nosso estado do Espírito Santo. O meu nome é Manuel, mais conhecido por Nego da Pesca, sou pescador artesanal há mais de 40 anos. Estou como presidente de uma associação de pescadores em Jacaraí, município de Serra. Sou como presidente da Federação das Associações de Pescadores do Estado do Espírito Santo. Estou na coordenação nacional do Movimento dos Pescadores. E somos parceiros da FASE e de outros segmentos aí, que nós estamos nessa luta, preocupados com o nosso meio ambiente, com o nosso ecossistema, e com a futura geração que vem aí, se vai ter o prazer
e assim, a felicidade do que nós tivemos de encontrar um meio ambiente ainda sustentável, e a gente estamos lutando para que isso consiga. Então, a gente vê um estado do Espírito Santo com menos de 500 quilômetros de litoral, e a quantidade de portos que nós já temos, e a gente tem plena certeza que nos trabalha na sua toda a capacidade. E uma previsão, já temos 11 portos, e com a previsão de ser implantado 27 portos. Isso significa de 27 a cada 27 quilômetros vai ter um porto. Então, isso aí, para nós pescadores, é muito impactante, é tirar nosso local de trabalho, nossa condição de trabalho, nossa sobrevivência, mas não só nós, pescadores, com toda a sociedade, que vai ter também sua perca, que sequer vai poder estar conseguindo ter acesso a chegar ao mar. Eu costumo sempre fazer essa comparação, que nós, quando chegamos ali na Vila Rubim até a Praça 8, nós não conseguimos molhar o pé naquela região ali. Quando nós passamos do outro lado de Paú, a mesma coisa. Quando chega em Capuaba, também a mesma coisa. Quando você chega no final de Camburi, até Carapebus, na Serra, também ninguém tem acesso ali. Então, praticamente, isso que vai acontecer se caso implantar essa quantidade de portos que vem querendo implantar nesse pequeno estado, né? Um pequeno estado, mas um estado maravilhoso, que tem suas praias maravilhosas, aonde vários turistas, aqui a gente fala que é a casa dos mineiros, que vem, né, para aproveitar a sua praia aqui quando eles tiram suas férias no final de ano, e a gente vê isso se perdendo. Isso é muito triste, e nós, pescadores, onde também perdemos, né, que a gente tem uma importância muito grande para esse estado, nós praticamente administramos dois símbolos do estado do Espírito Santo, que é a panela de barro e a muqueca capixaba. Então, isso aí, tudo isso, acredito eu, que é preciso, sim, ser levado em consideração. Hoje, no estado do Espírito Santo, nós temos uma faixa de 25 mil pescadores, mas nós temos 70 mil famílias que vivem especificamente da pesca desse estado. Então, a gente tem uma importância muito grande para o PIB desse estado também. E, às vezes, porque não tem um levantamento de dados, a gente não consegue colocar isso aí, mas é o bastante você chegar em Itaipava ali, você vê aquele terminal que construíram ali, que as embarcações já chegam debaixo do terminal para tirar o pescado. Então, nós atendemos o estado do Espírito Santo, atendemos o nosso estado brasileiro e ainda alguns pescados ainda vai para fora desse país. Então, é preciso olhar com mais carinho nossas autoridades antes de liberar certas licenças ambientais aí, que praticamente é destruidora. E a senhora lembrou bem, quando a senhora falou do salgema para implantar no norte do estado do Espírito Santo. O norte do estado do Espírito Santo é a região mais sofrida também desse estado. E aí vem esse poço central, que já foi liberado, né? A dragagem de 60 milhões de metros cúbicos para ser dragado ali, e dois impactos. Um é quando vai tirar esse resíduo lá, e o outro aonde vai jogar. E além de estar impactando tudo isso aí. Aí fez isso aí implanta o salgema. Nós estamos vendo alguns estados aí no nosso país que já está sumindo a cidade. E é isso que vai acontecer ainda mais do que já tem hoje no norte do estado, mais esse fracasso que vem aí, tanto para o meio ambiente quanto para a população que vive em torno daquilo ali, porque é problema de vista, é problema de pele, é câncer de pele, e o nosso manguezais vai acabar a vida ali, e isso aí a gente fica muito preocupado e precisamos de contar muito com essa Casa de Lei, por não ser da forma que está sendo esse crescimento, que eu costumo dizer que é desordenado, que aí a gente pergunta para quê e para quem tudo isso aí que vem fazendo. Obrigado aí, desculpe eu ter alongado, porque realmente é muita coisa que está acontecendo no nosso estado do Espírito Santo, e essa casa aqui precisa de chegar para o governador, para os órgãos ambientais que liberam a licença, dizer, não, vamos ver, vamos avaliar, é necessário fazer isso aí? É dessa forma mesmo? Muito obrigado. Excelente, Nego. Para quê? Para quem, né?
Acho que a sua fala é muito importante porque ela questiona, inclusive, o modelo de desenvolvimento econômico do Estado do Espírito Santo. Fala-se tanto da vocação exportadora de matéria-prima desse Estado e é uma vocação completamente desvinculada daquilo que esse Estado tem de riqueza historicamente constituída ou aquilo que esse Estado produziu nos seus aspectos culturais. E você lembra das famílias de pescadores, poderíamos falar de marisqueiras e tantas outras impactadas. Imaginem vocês se forem construídos essa quantidade de portos ao longo da nossa costa e o como isso vai cercear, né, a atividade de famílias inteiras que se destinam, se dedicam à pesca, né, e que vivem do mar. Então, obrigado, Nego, pela sua reflexão. Passo para Carla, é isso? Bom dia a todos, bom dia, deputada Camila Valadão. É com muita alegria que estou aqui sendo membro da campanha Britoleira Nem um Poço a Mais, juntamente com a FASE, não é, representando aí o Instituto FEPNIS e o projeto Ubuntu. Eu gostaria de trazer uma reflexão também e uma pergunta ao mesmo tempo. A quem isso realmente interessa? Para quem realmente vai ser lucrativo? Até onde esse progresso, entre aspas e fecha aspas, realmente define ser progresso? Nós tivemos no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, e ali nós vimos morte. Nós entramos naquele determinado lugar, em determinados lugares aonde nós tivemos a ausência e a vontade até mesmo de alimentar. E a mim veio lágrimas e mais lágrimas, porque com o cheiro, o odor daquele lugar era cheiro de morte. Tivemos em Sergipe, tivemos ali juntamente com a campanha, e vimos a luta e a tristeza, e ao mesmo tempo a força daqueles ribeirinhos para sobreviver. Não é viver, sobreviver. O Rio Chico está morrendo. Foi uma das falas que ficou muito gravada dentro de mim. O Rio Chico está morrendo. Realmente queremos isso para o Espírito Santo? Realmente é interessante ter essa quantidade de poços no Espírito Santo? É necessário isso? Quantas vidas vamos ter que perder? Quantos irmãos e irmãs vamos ter que chorar e enterrar e dizer presente, sendo que presente realmente não vai estar? O que vamos perder na fauna, na flora? Quantas e quantas mortes? Moramos num estado tão pequeno, mas muito rico. Rico em vida, rico em cultura. Quantas e quantas vidas vai ter que se tentar modular, reformular o jeito de viver, mas vai morrer. Porque o progresso está chegando. Chegando para quem? Vimos ali em Kennedy, eles mostrando, sabe, o próprio Porto Central, deputada, mostrando para todas ali as associações, as cidades covizinhas, a maravilhosa estrutura, o que vai ser de bom para aquele município. Mas todas as pessoas que usaram do microfone para falar não viram ali algo de bom. Muito pelo contrário, via já prevista a morte. Viu o câncer chegando e tomando aquele lugar. E ali, como eu sou de Piúma, não vai ser somente Kennedy, vai ser todos os demais. Todas as cidades covizinhas vão ser prejudicadas. E o prejuízo não é momentâneo, é de longos e longos e longos anos. Volto a repetir, a quem de fato isso interessa, a quem de fato realmente isso vai interessar, porque a mim, a nós que estamos aqui, não vai não. Já sentimos o cheiro da morte muito perto e nós viemos aqui pedir, reforçar juntamente com a FASE, por favor, esteja intervindo contra isso. Porque são as nossas vidas, são os nossos filhos, são os nossos netos, são os nossos bisnetos, são a futura geração do Estado do Espírito Santo pedindo socorro. Obrigada.
Obrigada, Carla. Obrigada pelo seu relato, pelo seu pedido e clamor também. Pode ter certeza que a gente está sensível e atentos aqui, tá bom? Com a palavra. Bom dia a todas e a todos. Agradecer aqui a Fase pelo convite. Obrigada, Camila, por estar aqui, né, nesse momento importante com a gente. Eu quero, assim, meu nome é Zena, eu faço parte do Conselho Pastoral dos Pescadores aqui do Estado do Espírito Santo. E eu quero começar falando o seguinte, que nos anos 80, 90, as comunidades eclesiais de base, elas estavam, assim, em ascensão, né? E na época se discutia essa questão dos grandes projetos aqui no Estado do Espírito Santo. Foi uma discussão muito forte na época nas comunidades eclesiais de base. E aí a gente percebe que esses grandes projetos eles não pararam, eles sempre estão voltando, né? E quando eles vêm com o discurso de trazer melhoria para a cidade, de trazer enriquecimento para a cidade. E aí, a pergunta é o seguinte, enriquecimento para quem? Né? Porque o que a gente vê em volta, assim como já foi falado aqui, é muita pobreza, é muita destruição, é muita prostituição, é muita violência. E essa violência, essa prostituição, ela vai primeiro para as mulheres, né? Para as crianças, para os adolescentes. A gente viu na época como que foi na instalação da CST, ali naquele meio, naquela redondeza, como que ficou a questão da prostituição naquele lugar, naquele espaço. Então, assim, quando eu ouço falar do Porto Central, ali em Presidente Kennedy, naquela região de Marubá, me vem a instalação da CST na época, que a gente se discutia isso muito nas comunidades eclesiais de base, né? E aí esses projetos eles vêm sem respeito nenhum às comunidades tradicionais, né? Não querem nem saber quem é que está ali sobrevivendo daquele espaço, os pescadores que estão ali, os comerciantes, né, as marisqueiras, quem é que está ali naquele espaço? Eles não querem saber disso, eles não procuram saber disso, né? E aí a gente sabe que o que vem com esses projetos é a prostituição mesmo. E quem vai sofrer mais com isso são as mulheres. São as mulheres que vão ter filhos sem pais, são crianças abandonadas, são adolescentes ali sofrendo violência de todo tipo, e os trabalhadores que vêm, que são pagos, né, com salário de miséria, que são explorados e às vezes têm que voltar para a sociedade, né? Ou às vezes tem que ficar naquele local. Então, assim, a gente sabe que as consequências são muito grandes, os impactos são muito grandes. Vai viver uma população sem economia, sem educação, sem o meio ambiente que era acostumado de ter ali, né, um meio ambiente vivo, sem aquela cultura religiosa que era acostumada a ter aquela romaria, né, todo ano, não vai ter isso mais. Então, eu só quero dizer assim, que é importante que a igreja, que os movimentos sociais, né, se juntem a essa campanha Nenhum Poço a Mais, que não deixa só junto com a fase. E que o poder público também, que os políticos, né, que a gente pode contar, esteja junto nessa campanha, porque o enfrentamento não vai ser fácil. A gente sabe como que foi nos anos anteriores e a gente não quer isso para a nossa população, né? Para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. É isso que eu queria dizer. E obrigada. Nós que agradecemos, Ema, pelo relato. Nós que agradecemos, viu? Flávia. Obrigada, Camila. Bom, a gente pontuou algumas questões aqui que eu acho que é importante e que a gente pede uma atenção especial, porque antes mesmo do porto se instalar, essa já é uma realidade, né? Então, já é uma realidade na região a expropriação de terras, já é uma realidade a destruição das áreas de restinga, a contaminação das águas. E, por conta desse projeto, já esperamos a radicalização também da crise climática, que a gente sabe que quem sofre são as comunidades que estão mais marginalizadas.
Uma outra realidade é os pescadores sendo invisibilizados. E, no caso do Porto Central, em específico, eles sequer são reconhecidos nem pelo poder público e nem pelo Porto Central como existentes. Né? Em Presidente Kennedy, eles não reconhecem que há a presença de pescadores. E isso quando a gente está falando dos pescadores homens, porque os pescadores mulheres, as pescadoras, sequer são citadas. Né? Então, a gente identifica isso também como uma grande violência. E não são citados nem na economia e nem como cultura tradicional, o que a gente também vê sendo muito grave. Outra questão, as comunidades não são consultadas de forma livre, prévia e informada. Né? São as audiências naqueles formatos que a gente já conhece, com pouca comunicação, pouco acesso, em horários dificílimos, muitas vezes acabando até 10, 11 horas da noite, como a gente já viu acontecer, sendo que os últimos 10 minutos é que são dedicados à fala da população. Então, quase ninguém mais está presente. Os projetos de compensação não compensam, pelo contrário, aprofundam, dividem, vem gerando divisões entre a comunidade, vem gerando conflitos entre grupos que sempre encaminharam juntos. Então, a gente vem notando que a coação, a perseguição, isso sobretudo no caso das mulheres também, né, porque a gente sabe que o Porto Central vem abordando as mulheres em suas casas, coagindo o que elas postam, né, então estão mapeando os seus fazeres e as suas denúncias para depois tentar corrigir. Toda a resistência, né, toda a liderança é criminalizada, perseguida, coagida, e, enfim, as condicionantes não condicionam, né, muito pelo contrário, elas só condicionam o avanço da indústria, né? O atropelo dessas comunidades. As reparações nunca reparam os danos e os graves impactos da indústria. E nada repara um mar loteado, nada repara uma migração dos filhos desses pescadores para outros lugares, porque eles não são abraçados por essa indústria e nem querem. Porque, como eles mesmos dizem, nós já temos trabalho, nós já temos um ofício, né? E o que a gente está vendo, que eu acho que é uma das coisas mais graves, levando em conta as comunidades, essas comunidades sendo catapultadas a bairros industriais. E aí a gente conta com todos esses impactos que Zena trouxe, que é essa violência contra as mulheres, a chegada de rodovias que atravessam essas comunidades de alta velocidade. Inclusive, tem uma comunidade quilombola que vai ser atravessada por uma rodovia que é uma abertura, né, de via para o porto, né? Então, isso é uma preocupação muito grande. E, bem, era isso que eu queria pontuar, né? Com todos os grandes problemas que um bairro industrial tem, você vai transformar Marobá e as regiões no entorno em bairros industriais. Flávia, você sabe o nome da comunidade quilombola que você se refere? A gente tem interesse em saber, por favor. Dani, você ia fazer... Eu queria só, bem, não vou voltar aos impactos, né, e as violências e violações de direitos humanos que meus colegas já me antecederam, né? Mas eu gostaria, assim, de deixar registrado um pouco do que nós, a partir desse acompanhamento, né, do que a gente pensou aqui para essa Comissão de Direitos Humanos. Eu acho importante a gente deixar isso registrado, né? Então, bem, pensamos que seria muito importante, né, que houvesse uma cobrança do Porto Central e do órgão regulador a salvaguardas concretas e de longo prazo das comunidades de pesca artesanal de toda a região sul do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. Que haja efetivamente uma proteção específica para as mulheres e meninas da região, que haja uma defesa do santuário e da procissão da Romaria de Nossa Senhora das Neves, em Presidente Kennedy, que se estabeleça salvaguardas para pousadas, hotéis e demais, a gastronomia de frutos do mar em toda a região, uma demanda ao Porto Central que apresente publicamente informações sobre os financiadores públicos e privados do empreendimento, porque isso não é transparente e não se tem essa notícia. Que se assuma que o rio Itabapuana, seus alagados, seu estuário, o mangue e a restinga circundantes, assim como sua flora e fauna, sejam tidos como sujeitos de direitos, estabelecendo maiores parâmetros de escuta às populações tradicionais que ali vivem. Que se abra
ou instar a quem diz respeito processo interno para a instituição de áreas de proteção ambiental estadual na região dos alagados, mangues, restinga e nascente dos corpos hídricos, que servem como berçário para abastecimento pesqueiro da região, como Rio Preto e Córrego Pesqueiro, afluentes do rio Itabapoana, nos municípios de Presidente Kennedy e Mimoso do Sul. Que se assegure a consulta prévia, livre, informada e de boa-fé à população tradicional do entorno do empreendimento pretendido, coisa que não foi feita. Cobrar por novos estudos e relatórios de impacto ambiental e ampliar a vizinhança do entorno do empreendimento, já que a licença de instalação que foi dada pelo IBAMA considera um EIA-RIMA de 2013, e esse EIA-RIMA foi aprovado em 2023, 10 anos depois. O projeto se desconfigurou completamente, os sócios holandeses saíram do projeto, nem sequer estão naquele... mais, né, no projeto que foi feito o EIA-RIMA. Então, é necessário que se atualize, que seja refeito. Bem, que se barre a licença de instalação e a etapa 1 da construção do Pier Sul, a qual foi dado o licenciamento pelo IBAMA. E que se estabeleça marcos regulatórios que responsabilizem as empresas aos direitos humanos, que isso não existe no Brasil até hoje. Os grandes empreendimentos, as grandes empresas não têm um marco regulatório que os responsabilize, que os assegure os direitos humanos nas suas atividades, né? Ou seja, eles estão livres. Nós, cidadãos, temos que responder aos direitos humanos, o governo, todos, porém as empresas não. Então, é necessário, urgente, que isso se dê, né? Bem, e que, por fim, que se pressione o governo pela reimplantação do programa de proteção aos defensores e defensoras de direitos humanos no Espírito Santo, já tardiamente, já prometido pelo governador, e até hoje ainda não se tem notícia desse programa necessário para que os protetores dos direitos humanos nos territórios estejam assegurados na sua dignidade. É isso, Camila, rapidamente o que a gente pode trazer, e nos colocamos à disposição para seguir nesse debate, né? Tomara que parte, se não todos, né, de preferência, né, as demandas aqui sejam dado prosseguimento, e a gente fica à disposição para seguir nesse debate. Obrigada. Dani, nós que agradecemos pela oportunidade de receber vocês, escutar todas essas denúncias, reivindicações, argumentos, pleitos. Quero dizer que essa comissão é bastante sensível a essa discussão, dizer que nós temos desafios enormes no estado do Espírito Santo dentro dessa área dos grandes empreendimentos. Seguramente esse é um dos temas que essa comissão terá que se debruçar, né? E aí, Dani, nós acolhemos todos esses pontos e a gente vai, com cuidado, analisar cada ponto para ver quais possíveis ações é possível desenvolver enquanto Comissão de Defesa dos Direitos Humanos dentro daquilo que é a nossa prerrogativa. Seguramente, uma parte do que está aqui, a gente não consegue ter desdobramentos que estão dentro da competência do que é o legislativo, mas a gente consegue sim provocar outras instituições, né? Convocar para que elas cumpram aquele que é o seu papel diante de um processo como esse, que precisa sim sempre ter atenção e preservar os direitos humanos. Então a gente vai, no âmbito da comissão, a partir da entrega desse documento, pensar em quais estratégias, e a gente vai também deixando vocês informados, tá bom? E também vamos traçando ações e publicando, obviamente, sempre de forma pública e transparente enquanto comissão. Quero saber se mais alguém tem alguma consideração para fazer, alguma intervenção. Não? Ok. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão. Antes, porém, convido a senhora deputada e os senhores deputados para a próxima reunião, que será extraordinária na forma de audiência pública, com o tema Fortalecer e Reconstruir a Educação Inclusiva no Espírito Santo, em alusão ao dia 14 de maio, Dia Nacional pela Educação Inclusiva, que a realizar-se no dia 15 de abril, às 9h30, no auditório Hermógenes Lima Fonseca, nesta Casa de Leis.